era medieval para a era moderna. E aí eu te falei que o Renascimento acabou gerando, né, acabou acarretando, acabou trazendo para nós esse grande momento histórico chamado Idade Moderna. Essa Idade Moderna vai gerar, obviamente, uma coisa que nós vamos nomear e que nós vamos chamar de filosofia moderna. Ou seja, durante o período que a gente chama de Idade Moderna, se desenvolveu um tipo de filosofia chamado filosofia moderna. Essa filosofia moderna ela se divide em duas tipologias. Essa filosofia moderna ela se divide em dois grandes ramos, em duas grandes áreas que o vestibular cobra de você. A primeira grande área da filosofia moderna é uma área que a gente vai chamar de filosofia política moderna. E essa filosofia política moderna ela vai ter autores importantes, como, por exemplo, Nicolau Maquiavel, como, por exemplo, Thomas Hobbes, como, por exemplo, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, John Locke. Esses caras todos a gente vai aprender em breve. Tá? Mas também existe na filosofia moderna uma outra área que a gente vai chamar de filosofia do conhecimento. A filosofia do conhecimento é uma área da filosofia moderna que vai tentar retomar uma discussão que acontecia lá na antiguidade. A filosofia do conhecimento ela vai retomar uma discussão que acontecia lá com Platão, lá com Aristóteles. Vai retomar uma discussão que é de séculos anteriores. E essa filosofia do conhecimento vai trazer para nós uma divisão, uma disputa em dois grandes grupos. Um grupo que são os autores, que são os filósofos, que eram chamados de autores racionalistas. Beleza? E um outro grupo, que eram chamados autores empiristas. Quando eu falo para você de autores racionalistas, eu estou falando para você daqueles autores que observam e acreditam que o conhecimento deriva da razão. Já vou te explicar e aprofundar mais disso. E os autores chamados empiristas vão ser aqueles autores que acreditam e que defendem que o conhecimento ele deriva da empiria. O que é a empiria? Da experiência, da prática, daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivencio. O primeiro que vai falar sobre essa visão racionalista, não é nem o primeiro, mas assim, é o autor mais importante para a gente do vestibular, vai ser um cara chamado René Descartes, ou René Descartes, simplesmente, né? Se escreve Descartes, né? Mas fala simplesmente Descartes. O Descartes é um cara que nasce no finalzinho do século XVI, ele nasce no ano de 1596 e ele vai morrer no ano de 1650. Tem uma vida curta, né? 54 anos de idade, mas acaba sendo um dos autores mais importantes dessa temática racionalista. Então, na aula de hoje, eu vou te explicar um pouquinho o que o Descartes falou para ser tão importante, para ser tão relevante e para ser esse autor tão cobrado nas provas de vestibular. Tá? Diretor, volta comigo. E aí, aqui está o Descartes, né? Com esse cabelo, né? Aqui, ó, fez um relaxamento aqui, né? Essa barbinha maneira dele. O Descartes, ele é um cara que ele está vivendo, ele está escrevendo, como eu te falei, na virada do século XVI para o século XVII. É o momento em que ocorreu o Renascimento, então é um afastamento do mundo medieval, é o momento de início da Era Moderna, estamos ali afastando aquele paradigma, para quem não entende paradigma é o padrão de comportamento do mundo medieval. Está ocorrendo nessa mesma época uma reforma protestante, que vocês vão aprender isso em história, né? A reforma protestante era ali, né, o momento que o Lutero, que o Calvino, que Henrique VIII estavam criando novas religiões na Europa. Então, o Descartes está escrevendo em um momento de extrema laicização do pensamento. Como assim laicização do pensamento? Ele está escrevendo numa época em que o pensamento humano na Europa está se tornando mais laico. O que é se tornar mais laico? É se tornar cada vez mais forte nesse pensamento, um afastamento da religião. Não é que Descartes fosse ateu, pelo contrário, Descartes acreditava em Deus, ele fala sobre isso, mas é se afastar cada vez mais da ideia de usar Deus, de usar a divindade, de usar a religiosidade para falar de filosofia. Então Descartes é a prova fundamental de um afastamento agora daquelas ideias de Tomás de Aquino, do afastamento daquelas ideias de Santo Agostinho. É desapegar daquilo, é se afastar daquilo e se trazer, e se apegar agora em uma nova concepção de pensamento, onde o homem tenta responder e solucionar seus problemas sem usar Deus, sem usar a divindade. Tranquilo? Olha para cá. A gente vai ter, então, um autor que ele é adepto do racionalismo.
racionalismo. O que quer dizer falar que ele é adepto do racionalismo? Ele é um autor que acredita, o Descartes, que o homem que busca conhecer e entender a sua realidade, ele é um homem que vai sempre buscar a razão como caminho para a verdade. Então, quando você pensar numa questão do vestibular, que fala de Descartes, e o Enem é cheio delas, né, você vai reparar que quase sempre o gabarito fala de razão, né, ou de pensamento racional, ou de caráter reflexivo. Por quê? Porque para ele, a nossa razão humana, a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, de reflexão, era a minha grande fonte de chegada à verdade. Era a grande fonte para eu conhecer realmente o mundo ao meu redor. E ele vai dizer uma coisa que é o seguinte: segundo ele, os sentidos me levavam ao engano. Ué, Leandro, como assim os sentidos me levam ao engano? O que é sentidos? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Só que você é um nerd, eu tenho fé que você é, você já viu isso aqui, pensou, pô, Leandro, já tivemos um cara que falou sobre isso. Quem foi? O cara que falou sobre isso lá atrás foi Platão. O Platão também dizia que a razão era caminho para a verdade, que os sentidos podiam levar ao engano. O Platão também dizia que existia uma fonte de conhecimento baseada na racionalidade e que os sentidos eram enganosos. Só, entretanto, porém, o Platão usou para mostrar isso aqui uma alegoria chamada Alegoria da Caverna, né? Que também é chamada filosofia de mito da caverna. Aquela história de homens acorrentados numa caverna desde que nasceram e por aí vai. Só que o Descartes vai usar para explicar isso aqui um outro argumento. Para mostrar que os meus sentidos são enganosos, para mostrar que os sentidos me levam ao engano, o argumento que ele vai trazer é outro. O argumento do Platão é um argumento que... Desculpa, o argumento do Descartes é um argumento que é assim, ó. É o chamado argumento do sonho. Deixa eu botar aqui um slide aqui do argumento do sonho, depois eu volto, né? O que é o argumento do sonho? Está preparado para dar uma brisada? Então vem comigo aqui, olha só. Imagina que você está sonhando agora, tá? Num sonho, você vê coisas. Vê. Num sonho, você vê coisas. Num sonho, você enxerga coisas ao redor. Num sonho, você toca em coisas. Toca. Num sonho, eu posso tocar em coisas que estão ao meu redor. E num sonho, você ouve coisas? Sim. Num sonho, você conversa, você fala, você ouve sons e por aí vai. Num sonho, você sente cheiros? Sim. Num sonho, você sente cheiros. Num sonho, você sente gosto? Sim, você pode sentir gosto de um sonho. Então, quer dizer que minha visão, minha audição, meu tato, meu paladar, meu olfato, meus sentidos, de forma geral, todos eles funcionam quando eu estou sonhando. E aí eu te pergunto, se todos os meus sentidos funcionam quando eu estou sonhando, o que me garante que agora essa aula que está ocorrendo no dia 7, às 6h43, não é um sonho? O que garante que agora você não está sonhando, você está olhando a tela do celular, do computador, da televisão, isso não é um sonho, você não está dormindo vendo essa aula. O que garante que esse momento da nossa existência não é simplesmente um sonho? E aí, ele vai trazer para nós uma coisa que é a seguinte: se esse momento é um sonho, se esse momento é um momento que eu estou sonhando, né, como eu descubro se é um sonho ou não? Como eu descubro se essa aula, se a minha vida inteira não é um sonho? Porque se não sonho, eu toco em coisas, eu ouço coisas, eu vejo coisas, qual é a diferença do sonho para a realidade? O que diferencia? E aí ele vai dizer uma coisa, que o que mostra que esse momento agora não é um sonho, é que eu estou podendo pensar sobre a possibilidade disso aqui ser um sonho. O ato de eu poder pensar sobre isso aqui ser um sonho mostra que não é um sonho. Sabe por quê? Quando você está sonhando e você pensa que está sonhando, ou você acorda, ou você começa a ter um sonho lúcido. Que é aquele sonho que você vai controlando um sonho de propósito. Né? Já teve isso? Né? Que você vai controlando um sonho por si só. Então, o ato de eu pensar sobre isso ser um sonho e eu continuar vivendo, né, eu não acordar de nada, mostra que eu não estou sonhando. E aí se deriva uma frase muito famosa, que é a frase assim, ó, penso, logo existo. Essa frase que faz filósofo ter fama de maluco, né, essa frase que faz filósofo ter fama de doido, ela é uma frase fundamental, porque ela mostra que o pensamento, segundo Descartes, a minha razão é a única coisa que prova a minha existência. A minha razão é a única coisa que prova que eu realmente existo, que eu realmente estou aqui. Que isso aqui não é um sonho, que não é uma aspiração, né? Que não é simplesmente uma abstração da minha mente. Que isso aqui existe, que ela é uma realidade factível, observável, real. O argumento do sonho é muito legal, né? E ele
obviamente vai gerar inspiração para muitas pessoas escreverem livros, filmes, né? Já que é uma questão de você perceber se estamos numa realidade ou não, e como você percebe ou não que estamos nessa realidade. Uma outra coisa importante, né, é a gente pensar, é a gente olhar que essa razão, né, que prova que eu não estou sonhando, essa razão que prova a minha existência, né, ela vai ser uma razão que, segundo o Descartes, né, ela é a verdade. E essa razão, ela precisa ser educada, né? Como assim ela precisa ser educada? Ele vai falar que eu, por ser um ser racional, preciso treinar a minha razão cada vez mais para poder evoluir. Preciso treinar a minha razão para poder cada vez mais usá-la de forma adequada, né? Para cada vez mais poder solucionar o mundo ao meu redor. E aí, para treinar essa razão, ele vai dizer que eu devo praticar um método, que é um método chamado método cartesiano. O método cartesiano, para quem não entendeu, é um método que o Descartes diz que vai me levar a educar, a treinar a minha razão, a preparar a minha razão. Tranquilidade? Beleza? Diretor, não, né? Por enquanto, não. O pessoal falou que ao me ajudar foi a pública mais insuportável. Me ajudar! Né? Mas olha só, a gente vai ter uma coisa aqui que é a seguinte. Esse método cartesiano que eu estou falando com vocês, né? Ele vai ser um método que é composto por 4 etapas. Eu vou ser muito sincero com vocês agora. O Enem só cobrou de você até hoje que você saiba o que é um método. Ou seja, que você saiba que o método cartesiano é um método criado por Descartes para que a razão humana seja treinada. Né? Até hoje, né, o Descartes, ele nunca, né, foi cobrado perguntando as etapas do método, mas por via das dúvidas, por desencargo de consciência, eu vou te falar. O método tem 4 etapas. A primeira é a chamada evidência. A evidência é você só aceitar aquilo que passou pelo crivo da dúvida. Como assim, crivo da dúvida? Se eu sou um racionalista, eu acho que eu devo duvidar de tudo. Eu duvidei até se eu existo. Eu duvidei até se minha vida é um sonho ou não. Então, eu devo duvidar de tudo. Então, ele fala que a primeira coisa para você usar a razão bem utilizada é você sempre duvidar de tudo. Depois que você duvidou das coisas e viu que elas realmente existem, que elas realmente são reais, né, você deve partir para a análise. A análise é que eu sempre vou estudar uma coisa partindo da ideia que eu tenho que dividir essa coisa que eu vou estudar no maior número de partes possíveis. Então, eu vou estudar a sociedade brasileira. Pô, é muito grande. Então, eu vou dividir essa sociedade no maior número de partes possíveis, porque dessa maneira eu facilito o meu estudo. Depois, eu vou para a síntese. E a síntese, segundo Descartes, é que eu vou começar a estudar essas partes que eu dividi, das partes mais simples para as mais complexas. Porque se eu estudo das partes mais simples para as mais complexas, quando eu chego nas mais complexas, putz, é muito mais fácil. Porque já entendendo as simples, as complexas vão se tornando cada vez mais tranquilas de serem entendidas. E por fim, a enumeração, que é o momento em que eu vou realizar a revisão. Tá bom? Tranquilo? Pergunta aqui. Vamos lá. Pablo, John Locke era empirista, né? Sim, Pablo. John Locke era um empirista, né? Um pai do empirismo clássico, tá? Ele é, com certeza. Né? Eu vi gente aqui no chat falando que esse momento não é um sonho, é um pesadelo, tá? Tô vendo, hein? Tô vendo você falando que minha aula é um pesadelo, hein? Tô julgando, hein? Olha só, olha pra cá. Aqui tem uma imagenzinha para você observar, né? Que como funcionaria essas partes, né? Primeiro você passa no crivo da dúvida, beleza? Depois do crivo da dúvida, você divide o que você vai estudar em várias partes. Depois que você divide em várias partes, você começa a estudar das partes mais simples para as mais complexas, né? E no final, você faz a revisão. Você revisa todos os pontos aí, né, que a gente entende, que a gente percebe desse método, que é o método cartesiano. Tranquilidade? De boa. Uma coisa importante para a gente, quando a gente fala racionalismo, né, essa coisa de valorizar a razão, é que muita gente confunde essa coisa que ele fala de duvidar de tudo, né? Ele até fala, né, que é a dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? É uma dúvida da hipérbole, uma dúvida exagerada, dúvida de tudo, e por aí vai, né? Tem gente que fala assim, ué, Leandro, mas se ele duvida de tudo, ele é um cético. Legal, não, né? Não, tá? Por que não? Porque o cético é a pessoa que duvida de tudo sem querer encontrar uma resposta. Beleza? Sem querer encontrar uma resposta.
O racionalista, ele duvida de tudo, querendo encontrar uma resposta. Então existe uma diferença fundamental aqui, que é o cético duvida de tudo, sem querer encontrar uma resposta, sem querer encontrar uma solução, é dúvida pela dúvida. O racionalista, ele duvida de tudo, mas ele quer encontrar uma resposta. Ele quer encontrar uma solução, tá? Ele quer encontrar uma resposta para aquilo que ele veio a duvidar. Então, até aí, beleza? Olha só. Uma outra coisa interessante do Descartes, que já apareceu no vestibular algumas vezes, é o seguinte. O Descartes fala que a mente humana, a nossa mente, a nossa cabeça, ela é composta por 3 tipos de ideias. Ou seja, a mente humana tem 3 ideias. O que são essas 3 ideias presentes na mente humana? A primeira ideia é a chamada ideia inata. Como assim ideia inata? A ideia inata é aquela ideia que já nasceu com você. Como assim já nasceu com você? É a ideia, segundo Descartes, nós temos pelo lado da gente existir. Agora eu não entendi. Descartes acreditava que todos nós, eu, você, o Luiz Fernando, a Larissa Gomes, né, a Musa Licei, o Emmanuel Freire, o Ricardo Augusto, todos nós temos ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já nasceram conosco. Ele não acredita que a gente nasce sem saber nada. Ele acha que algumas ideias já nascem conosco na nossa existência. Que você nasce com alguns conhecimentos em sua mente. E esses conhecimentos eles vão se aprimorando, eles vão crescendo ao longo do tempo. Mas eles já nasceram com você. Ideias como, por exemplo, ideia de tempo. Ideias, por exemplo, como ideias de distância. Essas percepções, segundo ele, já nasceram com você. Já nasceram contigo. São percepções que você não precisou aprender. Já nasceram contigo aí. Né? Ele chama isso de ideias inatas. Essas ideias inatas constituem a razão. A nossa razão ela é formada por ideias inatas. Tá? A segunda forma de ideia que ele vai dizer que existe, né, são as ideias adventícias. As ideias adventícias são ideias, né, que eu adquiri vendo as coisas, usando os meus sentidos. Vou te dar um exemplo. Aqui embaixo, vocês não veem, mas aqui embaixo tem um negocinho que é aqui, ó. Uma caixinha de madeira que fica aqui, para a gente botar um pouco de água, para a gente botar a caneta, para a gente colocar o passador de slide, fica sempre aqui na nossa frente. Né? Eu sei que isso aqui é um negócio de madeira, porque eu encostei nisso aqui. Porque eu vi isso aqui. Eu tive a experiência que isso aqui é um caixote de madeira. Né? E isso eu só descobri pela minha experiência sensível. Quando você lê um lugar experiência sensível, são os seus sentidos. Eu sei o que é um carro porque eu vi. Eu sei o que é um prato porque eu encostei. Eu sei o que é um gato porque eu já encostei num gato. Ou seja, a minha experiência sensível me mostrou isso. Né? Então, repara uma coisa. Ele está falando dos tipos de ideias que estão e que nascem na minha mente. Esses tipos de ideias vão variar de várias formas. A primeira são as ideias inatas. Ideias que nasceram com você. Estão constituídas em você no seu nascimento. São intrínsecas da sua existência. Já estão com você desde sempre. Agora, ele vai dizer que existem ideias adventícias. Ideias que eu adquiro pelos meus sentidos. Vendo, tocando, observando. E ele vai dizer que existe um outro tipo de ideia, tá? Que são as ideias factícias. As ideias factícias são aquelas ideias que eu adquiro, né, através da minha capacidade imaginativa. Quer ver uma coisa? Renan, você já viu um unicórnio, cara? Não. Nunca viu um unicórnio. Se você tivesse que me descrever um unicórnio, como é que você me descreveria, Renan? É um cavalo com chifre. Sabe por que o Renan conseguiu descrever um unicórnio? Porque ele sabe o que é um cavalo e ele sabe o que é um chifre. Então, ele falar que o cavalo é um unicórnio com chifre é porque ele já viu um chifre e ele já viu um cavalo. Então, ele usa 2 elementos que ele conhece para formar um elemento imaginativo. Isso são as ideias factícias. Todos os elementos da nossa imaginação, que a gente consegue imaginar, são baseados em elementos que você já observou. Você não consegue pensar numa música que você nunca... Quer dizer, você não consegue pensar num som que você nunca ouviu. Ou você não consegue pensar numa cor que você nunca viu. Você não consegue sentir um cheiro que você nunca sentiu. Né? Por quê? Porque a nossa capacidade imaginativa ela é baseada naquilo que eu experimentei, naquilo que eu vi. Então, as ideias factícias, que são as ideias da minha imaginação, são coisas que eu imagino com base no que eu já senti, no que eu já vi, na minha experiência. Tranquilo? Beleza? Deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Eduardo, professor, explica o que seria o Deus de Spinoza.
Eduardo, eu vou explicar, mas vamos chegar em Espinosa primeiro, tá? Mas vou explicar assim. Outra pergunta aqui, Caleb. Caleb falou assim, professor, a dúvida hiperbólica de Descartes teve inspiração no ceticismo da filosofia helenística? Se sim, além de um autor do racionalismo, podemos considerar ele um adepto do ceticismo? Não, Caleb. Não, porque os céticos perguntam sem querer resposta. Descartes pergunta querendo uma resposta, tá? Dedica, perguntou assim, essa percepção da ideia inata lembra muito a teoria do conhecimento de Platão. O Platão falava que existem ideias de nossa mente que são lembradas ao longo da vida. São as teorias da reminiscência, né? As ideias inatas não falam que a gente lembra ao longo da vida, já nascem conosco, segundo ele. Tá bom? Tranquilidade? Meus queridos, vem pra cá. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com você aqui é o seguinte. O Descartes, né, às vezes, já aconteceu, de quando ele cai no Enem, e cai essa questão do penso logo existo, essa frase, o penso logo existo, ela ficou famosa através de um termo em latim, né, que é o termo cogito ergo sum. Se você vê em algum lugar cogito ergo sum, deixa eu te explicar o que aconteceu. É penso logo existo. Só que é penso logo existo em latim. Então, alguns vestibulares, ao invés de falarem a frase penso logo existo, chamam assim, segundo a regra do Dedico. Segundo a regra do cogito, né? Segundo a lei do cogito, né? Sempre que você ouvir em algum lugar o termo cogito, tá? A regra do cogito, a lei, a funcionalidade do cogito, você vai lembrar imediatamente da frase penso, logo existo, beleza? Ouviu cogito, não é dedico, é cogito, você vai lembrar da frase cogito ergo sum. Tranquilidade? De boa? E aí, gente, vamos falar agora, né, de uma ação, aqui Descartes, ok, né? Descartes, cheiro, trocadilho bom, né? A gente vai falar aqui agora do Spinoza, beleza? O Spinoza, ele é um autor, né, que ele tem dois conceitos que podem aparecer na sua prova. Dois conceitos. Um é o de felicidade, tá? É o que seria felicidade para Spinoza. E outro seria o conceito de Deus, que seria o Deus de Spinoza, tá? Eu vou começar pelo de felicidade, depois eu volto pro de Deus, tá bom? A felicidade, para o Spinoza, ela é uma relação. E a primeira coisa que ele vai dizer é que não dá para ser feliz. Ué, como assim? O Spinoza, que é esse autor aqui, né, esse holandês, o Spinoza fala assim, não dá para ser feliz. E você fala, por exemplo, deprimidão, não, calma. Quando ele fala que não dá para ser feliz, ele quer dizer o seguinte, que a felicidade, ela não é algo que a gente consegue ficar permanentemente. A felicidade é um momento. Spinoza vai dizer que a felicidade é algo que eu posso estar e deixar de estar. Sabe por quê? Porque a felicidade é sempre um momento, ela não é uma constância. Segundo Spinoza, a felicidade ela é uma circunstância, ela é algo conjuntural, ela é uma situação. Ou seja, eu posso estar feliz e depois eu vou deixar de estar, e aí vou acontecer e vou estar de novo, é natural. Ele inclusive fala que para haver felicidade tem que haver tristeza, né? Porque a felicidade é a alternância de um estado de tristeza, né? E aí ele vai dizer que essa felicidade, que é essa alternância, né, ela deriva de uma coisa que ele vai chamar de potência. Ué, Leandro, como assim potência? Deixa eu explicar. Ele vai dizer que ao longo da nossa vida tem coisas que aumentam a nossa potência e tem coisas que diminuem a nossa potência. Ele vai dizer que tem coisas que deixam a gente, teoricamente, mais potente. E nesses momentos que eu fico mais potente, eu dou o nome de felicidade. E tem coisas que diminuem a minha potência. Essas coisas que diminuem a minha potência, eu dou o nome de tristeza. Então vamos supor que eu acordei hoje e eu comi alguma coisa que eu gostava muito, eu fui para a escola que eu trabalho, eu dei uma aula e os alunos foram super simpáticos, super legais, a aula foi boa. Depois eu saí de lá, almocei comida que eu gostasse, depois eu encontrei um amigo e depois eu dei uma outra aula que foi ótima. Minha potência está subindo. Mas vamos supor que na hora de voltar para casa, pega um trânsito danado, alguém bate no meu carro, isso diminui a minha potência. Então, o Spinoza vai dizer que ao longo do dia vão ter coisas que aumentam a minha potência e vão ter coisas que diminuem a minha potência. As coisas que aumentam a minha potência eu vou chamar de felicidade. As coisas que diminuem a minha potência eu vou chamar de tristeza. E ele vai dizer que a gente está vivendo nessa alteração permanentemente. Tem coisas que aumentam a minha potência, tem coisas que abaixam a minha potência. Tem coisas que aumentam a minha potência de agir, tem coisas que diminuem essa minha potência de agir. E aí, depois que ele fala isso, ele vai dizer uma coisa importantíssima. Ele vai dizer que essa potência, ela foge ao meu controle.
como assim ela foge ao meu controle? Ele vai dizer que por mais que eu me planeje para ser feliz, ou por mais que eu me planeje para ser sempre mais potente, ou fazer as coisas, por mais que eu me planeje, pode dar tudo errado. Tem dia que você fica triste e nem sabe por quê. E também tem dias que você fica feliz e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque a felicidade, segundo Spinoza, é uma coisa fora do controle humano. Nós não conseguimos controlá-la plenamente. Aí você pode dizer, André, eu controlo. Se você me der 100 mil reais, eu vou ficar feliz. É óbvio. Eu também vou. Se você 100 mil reais hoje, você ficou feliz. Aí eu te dei amanhã também. Porra, mais feliz. Depois de amanhã, mais feliz, eu vou te dar todo dia 100 mil reais. Vai ficando cada vez mais feliz. Cada dia você vai ganhando mais dinheiro. Daqui a 500 dias, vai cair 100 mil reais na sua conta e você não vai nem ligar. Porque é todo dia mesmo. A mesma coisa que te deu felicidade, agora não vai te dar. Então ele vai dizer uma coisa importante, é o seguinte: a felicidade não tem uma fórmula. Como assim não tem uma fórmula? Não existe uma coisa que eu faça todos os dias, ou que eu ganhe todos os dias, ou que eu realize todos os dias, e mesmo assim eu vou ficar feliz sempre. Sempre. Uma hora você vai acostumar. Ah, eu nunca vou acostumar a ganhar 100 mil. Você entendeu a ideia, tá? Para de fechar. Você entendeu a ideia, né? Você vai perceber que uma hora você vai simplesmente naturalizar. Né? E essa naturalização, segundo ele, é o fato, né, de que a felicidade, né, não é algo que eu possa ter uma fórmula. A felicidade não é algo que eu possa ter um padrão. Vou te dar um exemplo. Eu, Leandro, gosto de fast food. Gosto de comer bobagem, hambúrguer, batata frita e por aí vai. Vamos supor que eu agora com muita fome, eu saio daqui e vou comer um hambúrguer. E aí eu comi um hambúrguer, pô, um hambúrguer maravilhoso, fiquei feliz, contente, me satisfeito, meu Deus do céu, que maravilha, gordura trans entrando às vezes, que gostosura, né? E aí depois fala assim, foi tão bom, vou comer outro hambúrguer, e aí eu como outro hambúrguer, aí meu Deus, que hambúrguer maravilhoso, gostosinho, queijo derretendo, carne, gostoso demais. Eu falo, vou pro terceiro, eu como um terceiro hambúrguer. Né? Ficou bom, né? Ficou bom, gostei, tá? Eu como um quarto hambúrguer, eu vou começar a passar mal, né? Talvez até antes do quarto, né? E aí tem uma coisa interessante que é a mesma coisa que me fez bem, que aumentou a minha felicidade, pode diminuir a minha felicidade. A mesma coisa que aumentou a minha potência, pode baixar a minha potência. Sabe por quê? Porque não existe uma fórmula. Não existe algo que seja uma garantia de. A mesma coisa que aumenta a minha potência pode baixar a minha potência. Ou seja, não existe por nós uma garantia de algo que vai me levar à felicidade. E aí vamos lá, ela está fora do controle, ela é um momento, não é uma condição permanente, ela ocorre naquele momento. A felicidade é potência, ela alterna ao longo do dia. Não existe garantia que a mesma coisa que eu faço vai aumentar minha potência sempre, né? E principalmente, grande parte das coisas que aumentam ou diminuem a potência fogem ao meu controle. Grande parte das coisas que aumentam ou diminuem a minha potência fogem à minha capacidade de controlar, né? Todo mundo já ficou triste, sem por quê. Todo mundo já ficou feliz, sem saber por quê. Todo mundo aumentou ou diminuiu sua potência, né? Sem saber por quê. É óbvio, a gente não sabe muitas vezes o porquê disso. E aí, ele vai falar uma coisa que é muito interessante, que ele vai dizer assim: você pode se precaver o quanto for para não ficar triste. Você pode se precaver o quanto for para as coisas na sua vida darem tudo certo. Ele vai dizer assim: não adianta nada. Não adianta nada, né? Porque ele vai dizer que pode acontecer uma coisa em algum momento que faça que você fique triste. Pode ocorrer alguma coisa em algum momento que de fato gere essa condição de tristeza, né? E isso pode chegar, isso pode simplesmente acontecer. Ele vai dizer que é algo que você não tem como controlar, você não tem como prever. E aí ele fala que felicidade, né? A esperança de ser feliz é só uma fuga da realidade. Porque ele vai dizer que você vai ser feliz, mas você também vai ser triste. E isso é uma necessidade, porque para existir um, tem que existir outro, tá? O nome desse cara que fala isso é Baruch Spinoza, beleza? Uma outra coisa que o Spinoza fala, que também pode ser cobrado na sua prova de vestibular, é a questão do Deus, né? Spinoza era judeu, né? Ele era um judeu, ele morava na Holanda, né? Vai passar grande parte da vida dele em Portugal, mas ele é um holandês e ele é de uma família judia. E ele defendia uma ideia que é a seguinte: se você é cristão, você está me vendo agora que você é cristão, ou se você é judeu, ou se você é muçulmano, você acredita num tipo de Deus que a gente chama de um Deus transcendente. Como assim um Deus transcendente, né? Quando a gente fala do Deus cristão, que é a maioria da população brasileira, você fala de um Deus que te transcende. Como assim um Deus que te transcende, né? É um Deus que está acima de você, né? O cristianismo, assim como a religião islâmica, assim como o judaísmo, acredita num Deus transcendente, que é um Deus acima. É um
poderoso, é um Deus onisciente, onipresente, que tudo sabe, que tudo pode, tudo conhece, é um Deus que está além de mim, que vai para cima de mim. Esse é o Deus, né, que a gente normalmente está acostumado a falar. A gente chama isso de Deus transcendente. Só que o Spinoza vai falar que Deus não é transcendente. Spinoza vai dizer que Deus é um ser imanente. Que é imanente? Ele vai dizer que Deus não está acima de mim. Ele vai dizer que Deus está em mim. Como assim em mim? Ele vai dizer que eu sou Deus. Ele vai dizer que o cachorro da esquina é Deus. Que o vento é Deus. Que a árvore é Deus. Que a onda do mar batendo é Deus. Que a terra girando é Deus. Que o sol iluminando as florestas é Deus. Que o oceano com as suas marés é Deus. Ele vai falar que Deus não é algo que está além de mim, acima de mim. Que Deus somos nós. Que a nossa existência é Deus. Ele vai falar uma frase que ele fala o seguinte: Deus e natureza, dois nomes para a mesma coisa. Né? Fala que Deus e natureza são a mesma coisa. E aí ele tira aquela ideia de um Deus que está acima, de um Deus que é superior, de um Deus que está além, que pune, controla, decide. Não. Ele vai falar que Deus é a natureza. E isso, obviamente, vai muito contra, né, a ideia do catolicismo, do cristianismo de forma geral, do judaísmo, do islamismo, e ele vai ser expulso da comunidade judaica. Né? A frase dita a ele na época foi o seguinte: que você seja amaldiçoado de noite e de dia, que você seja amaldiçoado ao se deitar e ao se levantar, ou seja, uma ideia de que ele tem que ser punido por essa blasfêmia, por essa heresia, que seria a ideia de não achar que Deus é superior. Eu não sei você, mas eu gosto da visão de Deus de Spinoza. Né? O Einstein mesmo falava isso, né? Que ele acredita no Deus de Spinoza, que é essa ideia de um Deus que é a totalidade do universo. Né? Que Deus está aqui. Que quando agora esse momento aqui, isso aqui é Deus. Né? E quando você está aqui correndo e você sentindo o vento, ou sentindo a água do mar, ou o rio, isso é Deus. Que Deus é a árvore nascendo, o cachorro latindo, e não existe algo superior, além, acima. Né? Isso vai fazer que ele seja uma pessoa que vai ser bem perseguida. Acaba morrendo muito jovem, com apenas 35 anos de idade. Né? Ele era um cara bem doente, né? Teve muitas doenças ao longo da vida. Acabou morrendo muito jovem, foi expulso da universidade, não conseguiu ter uma vida financeiramente muito bacana, né? Mas era um cara que eu acho que ele tem visões interessantes. Tanto a ideia de Deus quanto a ideia de felicidade são ideias bacanas da realidade trazida pelo Spinoza. Beleza, galera? Na hora que vocês forem revisar conteúdos que mais caem no final do ano, é normal que vocês mais pra frente comecem a revisar conteúdos mais cobrados no vestibular, não deixem de revisar Descartes, tá? Principalmente não deixem, quem é assinante da plataforma, quem está com a gente aí como assinante, não deixem de fazer as questões de Descartes, tá? Talvez sejam as questões mais importantes aí que você tem ao longo do ano junto de Aristóteles, tá? São assuntos muito cobrados aí em nossas provas, tá? E assim, fazendo uma trocadilho com a nossa aula de hoje, eu espero que essa aula tenha sido um momento de aumento de potência, né? Afinal de contas, é isso que leva, segundo Spinoza, a nossa felicidade. Diretor, bota minha ajuda de novo aí pra eu ver. Bota minha ajuda de novo aí pra eu ver. Tchau, gente. Valeu, abraço. Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! É claro que o ProEnem ia te ajudar. Com o Enem Pro 360, temos ferramentas exclusivas para tornar o seu estudo mais efetivo, de uma maneira que você consiga estudar mais conteúdo de uma forma mais rápida. E além disso, você não precisa assinar durante um ano. Basta 6 meses até o dia da prova. Então, não perde essa oportunidade, vem com a gente garantir a sua vaga no vestibular. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine proenem.com.br.